Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 87, nós estaremos encerrando o segundo livro de Samuel. Nós leremos hoje o capítulo 21, 22, 23 e 24. Como vai ser muito longo, eu vou ler o primeiro capítulo 21 e 22, aí depois em outro vídeo lerei o 23 e 24. No capítulo 21, os homens de Davi matam os gigantes. No capítulo 2 é o cântico de ação de graças de Davi. Então vamos lá? Capítulo 21. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas dos restos dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a mirança do Senhor? Então os gibeonitas lhes disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos substituir em limite algum de Israel, de seus filhos, se nos derem 7 homens para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Então disse o rei: eu vos darei. Porém, o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceiva, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Leade, os quais os furtaram da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seus filhos, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. De novo, fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Ibi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de 300 ciclos e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar a Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, socorreu-o, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois disto, houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então, Sibecai, ou Uzatita, feriu Asaf, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus, e Elanã, filho de Jaaré, Oregim, o belemita, feriu a Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra peleja, esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo, também esse descendia dos gigantes. Quando ele injuriava a Israel,
Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Esses 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Capítulo 22. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, e disse: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Por onde andas, ó morte? Por onde... Perdão, gente. Porque ondas da morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei ao Senhor, clamei a meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos do céu e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e da sua boca fogo devorador. Deles caíram carvões em chama. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, e foi visto entre as asas do vento. Por pavilhão pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. Trovejou o Senhor desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz, despediu setas e espalhou os meus inimigos, e raios, e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela repreensão do Senhor, pelo iroso resfolgar das suas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me de muitas águas, livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes e os seus estatutos não me desviei. Também fui inculpável para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos seus olhos. Para com o benigno, benigno te mostras, com o íntegro, também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com lance de vista abate os altivos. Tu, Senhor, és minha lâmpada, o Senhor derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaça o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo do teu salvamento, e a tua clemência me engrandeceu. Alongaste sobre meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Acabei com eles, esmagando-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob meus pés, pois de força me cindistes para o combate e me submetestes os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram eu os exterminei. Olharam, mas ninguém lhes acudiu, sim, para o Senhor, mas ele não respondeu. Então os moí com o pó da terra, esmaguei-os e como lama das ruas os amassei. Das contendas do meu povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu, estrangeiros se me sujeitaram. Ouvindo a minha voz me obedeceram, sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos.
Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja meu Deus, ó rocha da minha salvação. Ó Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. Ó Deus que me tirou dentre os meus inimigos. Sim, tu me exaltastes acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Celebrar-te-ei, pois, entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Amém. Gente, essa é a primeira parte, nós terminamos, mas daqui a pouquinho nós vamos ler a segunda parte, tá? Então me aguarde, nos encontramos já já. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Beijos, beijos.